O Coringa é, sem sombra de dúvidas, o maior inimigo do Batman. Essa afirmação já se tornou quase um consenso entre fãs, críticos e até mesmo os próprios autores das HQs ao longo das décadas. E não é à toa. O Batman sempre foi construído como um herói que representa disciplina, racionalidade, preparo e, acima de tudo, o controle. Já o Coringa é a antítese disso tudo. Ele não segue regras, não possui lógica previsível, não tem um código moral e sequer busca poder ou dinheiro. Ele existe apenas para corromper, para provocar. You complete me. Para mostrar que a vida não faz sentido e que qualquer ordem pode ser quebrada a qualquer momento. E justamente por isso, o Coringa não é apenas um vilão, ele é o caos encarnado. E dentro dessa dualidade nasce o motivo de o Coringa ser o verdadeiro nêmesis do Cavaleiro das Trevas. Ele não precisa ser o mais forte fisicamente, não precisa ter um império ou um exército, basta existir, porque sua mera presença obriga o Batman a se reinventar, a estar sempre em alerta e, acima de tudo, a confrontar a sua própria sanidade. Esse é o ponto que o diferencia de todos os outros inimigos. Ra's al Ghul pode ter planos de dominação global. Bane pode quebrar o corpo do herói. O Espantalho pode usar o medo. O Charada pode desafiar sua mente. Mas nenhum deles mexe tanto com a alma do Batman quanto o Coringa. O que faz a obsessão do Coringa ser tão poderosa é que ela não é apenas ódio. Ela é uma forma distorcida de amor. E essa ideia, por mais perturbadora que seja, está presente em várias narrativas. Em A Piada Mortal, Alan Moore deixou claro que o Coringa não busca destruir o Batman. Ele busca validá-lo, mostrar que ambos são iguais, que basta um único dia ruim para qualquer um enlouquecer. Essa HQ não apenas redefiniu o personagem, como consolidou a noção de que o Batman e o Coringa são duas faces da mesma moeda. Enquanto o Batman canaliza a sua dor para criar disciplina, o Coringa a canaliza para o caos absoluto. E em A Morte da Família, Scott Snyder removeu qualquer sutileza e jogou na cara do leitor aquilo que sempre esteve implícito. O Coringa ama o Batman. Não um amor romântico comum, mas um amor obsessivo, quase parasitário. Ele precisa do Batman para existir. Precisa da caçada, precisa do jogo, precisa do desafio. E é por isso que ele nunca tenta simplesmente matar o Batman, porque se o fizesse, perderia sua razão de existir. É uma ironia cruel. O Coringa sobrevive porque precisa do herói, e o herói continua porque precisa derrotar o vilão. Essa relação fica ainda mais intrigante quando olhamos para as origens do Coringa. Em Detective Comics número 168 de 1951, surge a ideia do Capuz Vermelho, um criminoso que cai em um tanque químico após ser confrontado pelo Batman. Décadas depois, Alan Moore retomou isso em A Piada Mortal, mas subverteu a lógica. Ele não apenas contou a origem do Coringa, como também a desacreditou, ao colocar na boca do personagem a frase: "Se é para ter um passado, prefiro que seja de múltipla escolha." Isso mostra que para o Coringa não importa o que aconteceu. O que importa é que em qualquer versão, de alguma forma, o Batman é o catalisador. Essa incerteza se tornou sua marca registrada, uma construção genial que alimenta o mito do personagem até hoje. Christopher Nolan levou isso para o cinema em O Cavaleiro das Trevas, de 2008, com Heath Ledger. Ali, o Coringa conta duas versões completamente diferentes de como conseguiu suas cicatrizes. E não importa qual seja a verdadeira, porque o ponto não é a origem em si, mas o efeito que ela causa. Cada vez que ele abre a boca, ele reforça a ideia de que é imprevisível, de que sua história pode mudar a cada instante e de que a única constante é a sua relação com o Batman. E Frank Miller reforçou essa simbiose em O Cavaleiro das Trevas, O Retorno. O Batman se aposenta e o Coringa entra em estado catatônico. Passa anos imóvel, sem propósito, como uma casca vazia. Só desperta quando descobre que o morcego voltou à ativa. Isso é talvez a prova mais clara de que sua vida só tem sentido na presença do herói. O Coringa não existe sem o Batman. Esse ciclo de causa e efeito também foi retratado no filme de Tim Burton em 1989. Ao transformar o Coringa em Jack Napier, o assassino dos pais de Bruce Wayne, o roteiro criou uma espiral irônica. O Coringa criou o Batman, e o Batman criou o Coringa.
Embora muitos fãs não gostem da ideia de dar uma identidade fixa ao vilão, o conceito mostra o quanto eles estão presos um ao outro, como se fossem prisioneiros da mesma tragédia. E em outras histórias, como Asilo Arkham de Grant Morrison, a ideia de que o Coringa só se importasse com a entidade Batman é reforçada. Quando outro vilão tenta desmascarar o herói, o Coringa se irrita. Para ele, o verdadeiro rosto do Batman é a máscara. A identidade secreta é irrelevante. O que importa é o mito, a entidade, a figura que ele ama e odeia ao mesmo tempo. Essa dependência também aparece em universos alternativos. Em Injustice, toda a tragédia que leva o Superman a se tornar um ditador começa com o assassinato do Coringa. E ali, personagens questionam por que o Batman nunca acabou de vez com o vilão. A resposta vai além do código de não matar. Talvez, inconscientemente, o Batman precise do Coringa tanto quanto o Coringa precisa dele. É como se ambos estivessem presos a um destino inevitável, um jogo de gato e rato que nunca termina. E por que o Coringa é tão perigoso? O roteirista Grant Morrison trouxe um conceito brilhante, a supersanidade. Para ele, o Coringa é tão diferente que acorda a cada dia com uma personalidade distinta. Em um dia, pode ser bobo e quase inofensivo. No outro, pode ser mortal e psicótico. Essa imprevisibilidade o torna único. O Batman pode prever os movimentos de qualquer inimigo, pode ter planos de contingência para cada vilão de Gotham ou até mesmo para a Liga da Justiça, mas nunca pode prever o Coringa. Essa é a verdadeira ameaça. Essa imprevisibilidade é explorada em todas as mídias. Nos games da série Arkham, mesmo depois de morto, o Coringa continua presente, assombrando o Batman com uma voz em sua mente, zombando, rindo, provocando. Nas animações, desde a clássica Batman na série animada até produções mais sombrias, sempre vemos essa dualidade. O Coringa nunca é apenas um inimigo, ele é um teste constante para o herói. E é por isso que se o Coringa fosse removido permanentemente, o Batman perderia seu maior desafio. Sem ele, o Cavaleiro das Trevas se tornaria mais brando, mais previsível e talvez até mais fraco, porque o Coringa é o único que realmente o força a se reinventar. Ele é o caos que desafia o controle, enquanto o Batman é o controle que nunca consegue dominar o caos. Essa é a ironia que faz deles a dupla mais icônica da história dos quadrinhos. O mais interessante é que essa relação também levanta questionamentos sobre o próprio Batman. Muitos roteiristas já exploraram a ideia de que, de alguma forma, o herói também é louco. Afinal, o que é se vestir de morcego, viver na escuridão e dedicar a vida inteira a uma guerra sem fim contra o crime, se não um ato de insanidade? A diferença é que o Batman canaliza sua loucura para a ordem, enquanto o Coringa canaliza para o caos. É por isso que em muitas histórias se questiona se eles realmente são tão diferentes assim. Talvez, no fundo, sejam duas variações da mesma insanidade. Essa dinâmica é o que torna cada encontro entre eles tão marcante. Não importa se é em uma HQ, em um filme, em uma animação ou em um jogo. Sempre que Batman e Coringa estão frente a frente, sabemos que algo grandioso vai acontecer. Não é apenas uma luta entre herói e vilão. É um choque de filosofias, de ideologias e até de existências. O Coringa não quer matar o Batman porque precisa dele, e o Batman não mata o Coringa porque, de alguma forma, precisa continuar sendo testado. É uma relação paradoxal, cheia de camadas que transformam os dois em lendas vivas. E talvez essa seja a maior prova de que nenhum outro herói da cultura pop tem um inimigo tão icônico, tão inseparável e tão necessário quanto o Batman tem no Coringa. No fim das contas, o Coringa desperta o melhor e o pior do Batman. Ele o leva ao limite, o obriga a encarar a própria insanidade e o mantém sempre alerta. E é por isso que, mesmo após tantas décadas, essa rivalidade continua fascinando gerações. Porque não se trata apenas de herói contra vilão. Se trata de controle contra caos, de sanidade contra loucura, de amor contra ódio. Se trata de dois personagens que, de forma trágica e irônica, não podem existir plenamente um sem o outro.